o sofrimento e glória. É isso que eu quero falar hoje à noite. O sofrimento e a glória do servo sofredor. Está aí muito claramente no texto de Isaías, capítulo 53. E quando nós falamos 53, o parágrafo predicante, que nos ajuda a ter uma compreensão melhor desse canto, que é o quarto aqui no livro de Isaías, começa aí no verso 13 do capítulo 52. Esse texto, irmãos, ele é muito importante. Ele foi citado diretamente no Novo Testamento pelo menos 7 vezes. 7 vezes você vai encontrar citação do texto de Isaías 53. Você vai encontrar mais de 20 vezes alusões, referências feitas ao texto de Isaías 53. Nós temos aqui esse texto de uma importância central. É a profecia que envolve a vida, a obra, a morte do Senhor Jesus. E a descrição clara de que esse servo sofredor é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Se cumpriu nele. Então nós temos aqui então esse contexto maior envolvendo um escrito para a tribo do sul. Isaías está profetizando para a tribo do sul, não do norte. A divisão maior do livro é do capítulo 1 ao capítulo 39, onde o profeta Isaías ele vai encorajar o profeta a tecer acusações contra o povo de Israel. Aquele eis-me aqui, envie-me a mim, irmãos, é o mais complicado, viu? A gente usa muito, né? Eis-me aqui, quem há de ir por nós, né? Envia-me a mim. Você sabe o que envolveu a missão de Isaías? Pregar para um povo surdo, que tem olhos, mas não consegue ver, tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Um povo que não vai crer, um povo que não vai atender a sua palavra. Ele vai pregar por mais de 40 anos e ninguém vai se converter, ninguém vai acreditar na palavra dele. Que missão difícil. Então, no primeiro movimento dos capítulos 1 a 39, Isaías ele está convidando as pessoas, a nação de Israel, a conversar com Deus. Vem cá, vamos conversar aqui. Vamos ver aqui se tem coerência o que vocês estão fazendo. Isaías vai acusar aquela nação de rebelião, de rebeldia, de pecado. Ele vai montar um tribunal e vai chamar várias testemunhas de acusação e vai mostrar que Israel pecou contra Deus. Isaías vai anunciar juízo. Isaías vai desafiar o povo que está indo ao templo, que tem uma fala bonita, mas o seu coração está longe. Em vão me adoram, mas o seu coração está longe de mim. É para esse povo que Isaías vai falar. Um povo cheio do ritual, cheio de fazer os exercícios espirituais, cheio de atividades religiosas, mas é um povo hipócrita, é um povo falso, é um povo rebelde, é um povo infiel. E Isaías então vai denunciar e vai dizer: vai vir castigo, vai vir a disciplina de Deus. Ele vai levantar um servo aí, uma nação, que vai falar uma língua que vocês não entendem. E essa nação vai vir aqui e vai fazer um arraso com vocês. E vocês sabem da história, sabem do que aconteceu. A Babilônia fez isso, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, levou cativo vários, matou vários. Foi um dia de tristeza. Jeremias, ele registra isso no livro de Lamentações. Ele chora, ele presencia isso. A partir do capítulo 40, Isaías ele vai trazer uma mensagem de consolo. Na verdade, ele vai pregar o evangelho, vai dizer: olha, esse Deus que vai disciplinar vocês é um Deus perdoador também. Ele perdoa a iniquidade de vocês. Se vocês se arrependerem, Ele perdoa vocês. Vem, sobe a um alto monte, declara: o Deus de vocês está aqui.
Ele está aqui para consolar vocês. Ele está aqui para consolar vocês. Há perdão. E é isso, ou nesse contexto que nós estamos aqui com o cântico do servo. O servo que é usado por Deus para restaurar o relacionamento com o seu povo. O servo que busca o alvo supremo, glorificar a Deus. O servo que se entrega voluntariamente e que sofre o nosso sofrimento, sofre a penalidade do nosso pecado, recebe o juízo que deveria cair sobre a nossa cabeça, por amor a Deus, para o resgate nosso, mas para a glória de Deus, porque o fim final do homem é a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é glorificado em redimir um povo para si. E o instrumento usado é esse servo sofredor. O sofrimento aqui, então, ele faz parte dessa descrição apresentada aqui no texto de Isaías. Observa comigo algumas frases, e eu vou parar em 2 versículos finais. E eu quero nessa noite apresentar garantias do sofrimento deste servo, para nós ainda hoje. Garantias do sofrimento deste servo, que mesmo 2000 anos depois, sem nós termos nascido ainda, já estava reservado para nós, já estava efetivado para nós. Meus irmãos, que bênção é esse texto. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que essas verdades ela ganhem uma profundidade em nosso coração e nossa mente. Nesta noite eu quero apresentar 2 garantias que o servo sofredor deixou para nós. Verso 13 do capítulo 52. Eis que meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro. Sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Esses 3 versos aqui iniciais declara que o servo do Senhor, esse servo sofredor, ele será exaltado, ele será humilhado e ele será admirado. Ele vai ser admirado. Nações, reis fecharão a sua boca. Será exaltado, será humilhado e será motivo de admiração. Bom, o capítulo 53 faz uma pergunta, porque na verdade essa mensagem, esse anúncio do servo sofredor, esse que viria antes de ser exaltado, ser humilhado, ele não foi crido, essa mensagem não foi crida. As pessoas não acreditaram. E isso está aí no verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. A mensagem não foi crida. E porque não creram nele, rejeitaram, humilharam, fizeram pouco caso dele, trataram ele como uma figura insignificante. É isso que está aí no verso 2. Ele foi subindo como renovo, perante ele raiz de uma terra seca, como raiz de terra seca, não tinha aparência, formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Esse homem sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Dele não fizemos caso.
essa mensagem ela não foi compreendida. Alguns olharam para esse servo e disseram: que mal esse homem fez. Esse homem aprontou o quê? Para ele estar sofrendo tanto, para ele estar nessa situação de miséria, o que de tão grave, qual é a transgressão que esse homem fez? Vocês lembram de Jó? Jó tinha alguns amigos, bons amigos, não é? Enquanto Jó sofre, o que os amigos insistem em demonstrar para Jó? Jó, ninguém pode sofrer o que você sofre se não fez alguma coisa de errado, cara. Confessa logo o seu pecado, você fez algo muito sério, você fez algo muito grave. Os amigos de Jó tentam convencer Jó quanto ao seu pecado. Ele fez algo absurdamente grandioso, transgressor demais. E a gente precisa lembrar disso, né? Jó sofre porque ele era um grande transgressor? Jó estava sofrendo porque Deus estava amaldiçoando ele? Por que Jó está sofrendo? Jó sofre não é porque ele fez um grande delito, não é resultado do seu pecado, embora ele diz: eu sou pecador, mas não tenha algo que justifique essa tratativa de Deus comigo. E Jó está convencido disso. Talvez aqui a ideia seria essa: esse servo sofredor sofre tanto, o que ele fez? O que de tão grave ele cometeu? Esse homem nessa situação, ele deve ter feito algo muito grave, muito sério. Então o texto descreve que ele era desprezado, não foi feito caso, ele sofreu, ele foi rejeitado, desprezado. Depois ele fala que essa mensagem foi compreendida, e foi confessada. Então, a partir do verso 4, ele começa a dizer: olha, esse sofrimento, nós pensávamos que era por causa de algo que ele fez, mas na verdade o sofrimento dele não é por causa dele, ele não tinha nada a dever, ele era puro, ele era correto. Um texto lá na frente vai descrever o tanto que Jesus Cristo ele foi correto, não é? Você vai notar isso no verso 9, né? Finalzinho ele diz lá: posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele nunca pecou, ele nunca mentiu, ele nunca teve um pensamento lascivo, ele nunca se expressou em ganância, ele nunca pensou mal de uma mulher, ele nunca teve um ato só de delito, ele sempre foi encontrado correto. Então o sofrimento não é por causa dele, e eles começam a entender, o mensageiro aqui, não, o sofrimento dele era por causa de nós. Note a ênfase sempre em o verso 4, sobre si levou as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. De quem era? Nossas enfermidades, nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, nós o consideramos ferido de Deus, oprimido, mas não, verso 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ou seja, o modo de nós sermos abençoados com a paz, estava sobre ele, e ele descreve aí: pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A imagem da ovelha desgarrada, todos nós pecamos, todos nós erramos o caminho, todos nós desprezamos Deus, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado mudo perante os tosqueadores, não abriu a boca,
Pois o juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou. E ele novamente enfatiza, porquanto foi cortado da terra dos viventes, aí por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Verso 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma da morte, foi contado com os transgressores. Mais uma vez ele nota, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quais são as garantias que esse servo sofredor deixou para nós? A primeira, a cruz, irmãos, é garantia da nossa salvação. O servo sofredor nos salva pelo sofrimento. E aí eu quero que você volte à mentalidade do sofrimento, a realidade do sofrimento. A ideia do sofrimento como sendo real nos nossos dias, real na nossa geração, real na humanidade. E volte o seu olhar para o entendimento de que o nosso Deus, Ele não é alheio a isso. Ele não é indiferente. Ele desceu para sofrer também. O nosso Deus é o Deus sofredor. Talvez uma das frases que mais me choca é o verso 10, quando o texto diz que ao Senhor agradou moê-lo. Você entende isso aqui? Ao Senhor agradou moê-lo. O texto está dizendo que o Senhor agradou, teve agrado em conceder o seu filho e ver nele o sofrimento. A terrível experiência que o homem de dores teve, que todo esse sofrimento que Jesus Cristo teve que suportar, toda a rejeição, o texto está dizendo, o texto pinta o quadro que é obra de quem? De quem? De Deus. É obra de Deus. O sofrimento do seu filho foi planejado por Ele. Deus planejou o sofrimento do seu filho. Vocês lembram daquela citação de Atos capítulo 3? Quando ele menciona Pilatos, Herodes Pilatos, os anciões, os líderes religiosos, a multidão, todos eles participaram do julgamento ou de alguma forma de todo aquele processo que levou Jesus à cruz, incluindo o próprio Judas que o traiu. Todo aquele processo que levou Jesus à cruz, Pedro diz lá, eles fizeram tudo o que a sua mão predeterminou. Espantoso, não é? A mão do Senhor predeterminou os acontecimentos de modo que tudo convergiu para a morte do seu filho. Para que isso? Por que isso? Todo o seu sofrimento, irmãos, tem um caráter de uma oferta pela culpa. O castigo pelas nossas transgressões e iniquidades estão em vistas aqui. Lembre-se, eu e você, pela imagem, ou pela tradição, ou pela influência dos nossos pais, desde Adão, violamos os limites estabelecidos por Deus. A natureza do pecado que produz culpa está em nós. Aqui não é a questão se você se sente condenado ou não.
Tem muita gente que não sente condenado e vai para o inferno. Não é questão de se sentir mal ou se sentir bem. É uma condenação legal. O Deus juiz, criador do céu e da terra, tem uma lei. Ele definiu os limites. É até aqui. E nós somos chamados de transgressores. Nós fomos além do limite. Ele usa também, não só a ideia aqui de transgredir, transgressão, no verso 5, nossas transgressões e nossas iniquidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e iniquidades. Essa ideia, então, de transgredir, e além daquilo que se devia, mas iniquidade, relacionando a ideia da culpa. É algo legal, você precisa pagar pelo seu pecado. Não, mas deixa eu explicar por que eu pequei. Pecado não se explica. Já diz uma música que pecado se paga. O pecador não tem como explicar. O pecador tem que pagar. Só que ele pecou contra o Deus eterno. E por isso que ele vai sofrer eternamente, porque não tem como pagar. O Deus infinito, o Deus justo, santo, o Deus de valor eterno, ofendê-lo tem em contrapartida uma penalidade eterna. Se passar um menino aqui da rua, conhecido meu, eu der um tapa assim na cabeça, o que pode acontecer comigo? Se os pais souberem, pode ser que venham tomar satisfação. Ei, como é que você está batendo aí no meu menino, não é? Se um policial passar, eu der um tapa na cabeça dele. Se um promotor passar, eu der um tapa na cabeça dele, agredir. Você entende que quanto mais a pessoa tem valor, mais a penalidade aumenta? Sim ou não? Uma coisa é ofender uma criança ou alguém parecido comigo, mas outra coisa é ofender pessoas de autoridades maiores. Ofender o Deus santo, 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 santo. Como é que resolve isso? Você entende então a necessidade do Deus santo, que tem valor eterno, se tornar um de nós, porque precisa nos representar, mas precisa ser Deus também. O sofrimento de Cristo tem a ver, irmãos, com essa garantia de salvação. O braço forte do Senhor não vem poderoso como era imaginado. Ele não vem com poder bélico. Ele não vem para arrebatar então e dissipar todo o Império Romano. Ele vem humilde, ele vem fraco, ele vem sofrendo, porque é necessário retirar a culpa. Eu queria ter tempo aqui para lembrá-los como é que a Bíblia começa com essa ideia de culpa. E a maneira como Deus prepara todo o princípio de sacrifício. Mas a ideia aqui, irmãos, é que Gênesis nos fornece tudo isso. A criação, rebelião, queda, a estratégia de Deus de desfazer os efeitos do pecado. É introduzido então a ideia de cedo já de adoração, altares, sacrifícios, aliança. A necessidade então é gritante, é preciso restabelecer o relacionamento comigo. Então você entende o programa redentor, incluindo pelo menos 2 objetivos: restaurar o relacionamento rompido com a criação, em segundo lugar, realizar isso por meio do método de salvação iniciado pelo Senhor. É iniciado pelo Senhor, mas é desenvolvido por uma série progressiva de medidas expiatórias que no fim culminará com triunfo sobre todas as forças do mal. Deus não ficou indiferente com o mal, Deus não está indiferente com o mal. Deus entrou em ação, Ele planejou acabar com o mal. Mas inicialmente isso se revelou de uma forma ainda incipiente. O princípio e a prática dos sacrifícios, você deve se lembrar, quando o próprio Deus matou o primeiro animal para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. A cobertura do altar com o sangue da vítima. Primeiro animal morto, sangue derramado. Isso ficou sendo já algo
comunicado para a geração futura. Caim e Abel foram oferecer um sacrifício ao Senhor. Abel ofereceu um sacrifício do jeito que Deus tinha pedido. Mas Caim, em vez de oferecer um sacrifício, sangue sobre o altar, ofereceu um presente. Frutos da sua terra, do seu plantio, e ofereceu um presente a Deus. Deus não quer presente, Deus queria sacrifício. O autor ali destaca o relacionamento aí da oferta com a atitude do adorador. Adoração inclui o apelo pela expiação, oferecimento do tributo a Deus, com o qual toda a humanidade está em dívida. Então, de cedo, a ideia do sacrifício já é praticada, lá em Gênesis, capítulo 4, capítulo 3, lá na queda, capítulo 4, e por aí vai. Abraão construiu um altar em Siquém, em Gênesis capítulo 12, Betel, Gênesis capítulo 13, 4, ele vai fazendo altares, e adorando a Deus, onde ele chega, e conquistando aquelas terras, onde moravam outros povos. Deus forneceu um animal, um cordeiro, no lugar do seu filho, quando ele mesmo pediu Isaac, o seu filho, como sacrifício. Deus continua essa ideia, atravessando a descendência real de Judá. Deus começa a falar da estrela de Jacó. Deus começa a falar de um ungido que viria. Deus começa a falar de um descendente de Davi, rei, para todo sempre. Isaías começa a descrever um renovo que vai acontecer, um rebento. Isaías começa a dar detalhes no capítulo 7 e 9, de uma criança que vai nascer de uma virgem. Começa a falar desse reino poderoso que vai surgir. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Diz que ele será chamado conselheiro, O quê? Como é que diz lá o texto lá de Isaías? Maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade depois, Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo isso é descrito ali. E Isaías vai dando detalhes a respeito deste descendente que viria esmagar a cabeça da serpente e vencer o mal. Mas agora ele muda o tom aqui no capítulo 52 e diante para falar dessa figura messiânica. A apresentação aqui nesse cântico do servo é que ele é sofredor, e ele sofreria de forma vicária em nosso lugar. Vicária é substituto em nosso lugar, por nós. Eu quero aplicar essa ideia aqui pensando o seguinte: um texto fascinante que o apóstolo Paulo esclarece como é que foi retirado a culpa, como foi retirado então o pecado nosso, pela substituição que foi aplicada a Cristo Jesus. Dá um pulo aí, por favor, em Romanos capítulo 3. Esse é um texto belíssimo para você marcar, você não pode esquecer desse texto, até porque, à luz de Hebreus e outros textos, principalmente Hebreus, vocês sabem que o sacrifício de cordeiro não tem o poder de perdoar pecado nenhum. Vocês lembram disso, E por que Deus pediu o sacrifício de animais? E por que Deus recebia aquele sacrifício que foi feito por anos pelo povo de Israel? Olha só a resposta aqui, Romanos capítulo 3, verso 21 em diante. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Romanos 3, 22, agora verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, sendo justificado o quê?
gratuitamente. Grave bem essa palavra. Por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Olha só o que ele vai dizer agora no verso 25. A quem Deus propôs no seu... Lembra, é necessário derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. O princípio foi estabelecido lá em Gênesis, capítulo 3, capítulo 4, derramar sangue no altar. Novamente aqui, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciar é desviar, tirar a ira de Deus que deveria cair sobre nós e desviar, ser desviada de nós. Propiciar mediante a fé para manifestar a sua justiça. Manifestar a justiça. Por que manifestar a justiça? Porque Deus estava sendo ofendido por eras, por anos. O povo estava pecando o tempo todo. Era o sangue dos bodes, dos cordeiros que perdoava o pecado? Não, não tinha como perdoar. E o texto vai dizer agora que a justiça de Deus agora, ou seja, ele é justo, é tão justo, que ele foi ao limite, e ele condenou no filho dele. Ele diz aí, por ter Deus na sua, o quê? Tolerância, deixado o quê? Impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, quando? Para ele mesmo ser o quê? Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todo aquele ritual, todo aquele sacrifício, chegou o momento de Deus lavar a sua honra. Ele faz isso aonde? Ele faz isso com quem? Ele faz isso com o seu próprio filho. Em vez de fugir do mundo, Jesus Cristo, ele abre os braços para nós, irmãos. Deus Santo, de modo voluntário, veio nos abraçar. Ele veio para nós, pecadores. Ele veio para mim e para você, rebeldes que somos. Ele veio para nós, em toda a nossa imoralidade. Ele veio para mim e para você, em toda a nossa indecisão. Ele veio para mim e para você, em toda a nossa inconstância, vacilão que somos, lerdos, abobaiados, sem condições de ter coragem, muitas vezes, de romper com estilos de vida que ofende a Ele, à luz daquilo que a gente já sabe. Jesus Cristo nos abraçou sabendo quem somos. Não éramos pessoas e nem somos pessoas boas. O que está dentro de nós é todo tipo de lixo. Ele mesmo disse o que está dentro de nós. Não se iluda, você não é essa boa pessoa que você diz que é. Alguém chegou para mim e dizendo: pastor, eu só tenho um problema, né? Eu quero resolver esse problema. Mas à medida que ele avança para cima da revelação da Escritura, ele vê que não é um problema, ele começa a achar vários problemas. Tem gente que se acha bom porque está longe da luz, longe da santidade. Quanto mais perto de Jesus, mais imundo a ideia que você se sinta, e mais apreciador da graça dele, que lhe perdoa e lhe aceita. Nós, com tantas mentiras, trapaças, fingimentos, adultérios, idolatria, todo tipo de nojeira, Ele nos abraça, nos recebe, nos acolhe, morre por nós, pega os nossos pecados e coloca sobre Ele, e diz: agora vocês estão isentos, vocês agora são santos, eu declaro vocês não mais culpados. Lá no céu, assim como Satanás fez com Jó, né? Passa lá, e aí? Está vendo aquele camarada lá, chamado Robinho?
Aquele camarada lá não é boa pessoa não, viu Deus? O Senhor está sabendo como é ele lá. Tua lei é justa, tua lei diz se pecar tem que morrer. Aí do outro lado tem essa figura aqui de Jesus dizendo que ele está a interceder por nós. E o que é que Jesus isso diz? Eu desci lá, eu morri por ele. Eu paguei os pecados dele. Eu declaro agora que não há mais condenação. Você entende isso? Isso mexe com você? Isso promove alegria em você? Saber que você é justificado, não mais condenado, isso muda alguma coisa no seu dia hoje? Muda para você enfrentar o sofrimento, seja lá na sua casa, seja lá com quem for, isso muda. O fato de você saber que o destino final já está determinado. Tem uma luta sendo travada aqui, mas lá a chegada já foi resolvida. Aquele que morreu por nós ressuscitou. Ele diz, olha, eu vou fazer isso com vocês também. É inevitável que vocês terão que morrer. Mas se você morrer, eu ressuscito você. Eu te recebo e glorifico o seu corpo, agora não mais mortal, mas imortal. Ei, o seu corpo que é corruptível, cheio de pecado, eu vou dar um corpo glorificado para você. Eu estou dizendo, eu ressuscitei, estou sentado à destra de Deus, eu estou dizendo que eu vou dar isso para você. Porque eu cumpri a minha missão. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo nos salva de tudo isso. Das nossas idolatrias. Você não precisa mais ser idólatra. Mate os seus ídolos. Você não precisa mais viver uma vida de mentira, de indecisão, de trapaça, de imoralidade. Você não precisa ser mais denominado rebelde. Cristo te livrou de tudo isso. Ele te salvou disso aqui. De modo que é incompatível alguém dizer que serve a Cristo e vive ainda para essas coisas. Não faz sentido. Ele te salvou disto, que ofende a santidade de Deus. Ele desce e nos encontra dentro da cova profunda que estamos. Em vez dele gritar lá do alto, ele desce e nos pega no colo e nos carrega para fora, nos purifica. É o servo sofredor, ele garante isso. Ele garante isso. Está aqui na sua palavra. Este é o Cristo encarnado. As Escrituras estão repletas da sua humanidade, repletas de que ele é sofredor. Ele sentiu fome, sede, cansaço, ele chorou, ele agonizou até seus vasos se romperem e o seu suor se misturar com sangue. De tão agoniado que ele estava, agonizante que ele estava ante o sofrimento da sua morte. O teu Salvador, ele sabe o que é sofrer. Foi crucificado, morto e sepultado. Mas ele conciliou os conflitos e ele pode reconciliar você com Deus. Só ele pode fazer isso. Ele pode trazer você de volta e dar as mãos a Deus. Uma segunda verdade mais rápida que eu quero encerrar aqui. A segunda garantia é a glorificação. E eu quero falar uma verdade aqui. Talvez não vai dar tempo a explicar tudo, mas você vai ler a carta aos Romanos, capítulo 8. Você vai ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ler as cartas de Paulo. Se você ler as cartas de Paulo, pense o seguinte: não separe o sofrimento da glorificação. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão, crente em Cristo Jesus, se tem alguém que foi chamado para sofrer na face da terra, foi você. Tem crente aqui? Em Jesus? Tem, né? Você, mais do que ninguém, foi chamado para
Sofrer. Só você sabe sofrer. Só o crente sabe sofrer. O chamado para a glória é um chamado ao sofrimento. Isso nunca pode ser separado. É a mesma ilustração de uma semente que foi plantada. Você acredita que a semente plantada, crescendo, o fruto, você entende que é o quê? Uma recompensa? Porque tem muito crente que imagina o céu como uma recompensa. Não, eu estou sofrendo aqui, quando eu chegar lá, vou receber a recompensa do céu, do paraíso, e muita gente desenha tanta coisa aí sobre a eternidade. O fruto da planta não é a recompensa. Você precisa entender que a semente, o crescimento dessa planta e o fruto é a mesma coisa, faz parte do processo. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Sofrer faz parte do processo de glorificação. Sofrer faz parte da caminhada cristã. Sofrer faz parte da nossa imitação a Cristo. Irmão Ailton leu isso aqui hoje, aqui, em Pedro? Ele sofreu nos dando o quê? Lembra do que ele disse lá? O exemplo para que a gente siga as suas pisadas. Ele está descrevendo lá o sofrimento de Jesus. Em outras palavras, gente, a gente precisa parar com essa visão romântica da vida aqui. Pare de querer antecipar o céu. O céu não chegou em sua plenitude, nós temos as primícias. A vida, meu querido, vai ser difícil mesmo. A vida vai ser entroncada mesmo. Vamos ter que lidar com doença? Vamos ter que lidar com doença. Daqui a pouco um grita ali, eu estou com um câncer, eu estou com um tumor na cabeça, eu quebrei as pernas. Vai ter isso. Gente, nós estamos vivendo num mundo o quê? Caído. Põe na sua cabeça isso. O seu relacionamento na sua casa com a sua esposa não vai ser fácil. Nem com o seu marido, nem com seus filhos. Criar filho não é fácil. Tem umas mães assim, muito românticas, né? Não foi preparada, né? As mães de antigamente criavam 10, 12 filhos, era a maior alegria do mundo, né? As mães de hoje, com um menino, está desesperado, sabe como é que faz da vida. Porque está uma noite sem dormir, porque não consegue ir para o banheiro na hora que tem vontade de ir para o banheiro, né? Que o menino não deixa. E é tanta loucura aí, tentando ter paz. Meus queridos, põe na sua cabeça, a vida aqui não é fácil, não vai ser fácil. Nós estamos vivendo num mundo caído, cheio de pecado. Viver a dureza da vida é nos identificar com o Cristo sofredor. Você quer ser melhor do que Ele? O que Jesus Cristo tinha? Ele era rico? Tinha conforto? Tinha posses? Quais eram os direitos que Jesus Cristo tinha? Ele foi como uma ovelha muda. Crente, põe na cabeça isso. Tem muita gente com depressão porque não tem as coisas que quer. Ei, desce aí um nível aí, ó. Desce mais um pouquinho. Vai ter que perder às vezes, vai ter que diminuir, vai ter que a renda vai descer, vai ficar passando fome às vezes. Não é fácil, eu passei por isso. Você está estabilizado, uma hora para outra o chão some. E você fica sem ter para onde ir, sem ter a garantia de como vai comprar comida amanhã. E a gente passa. Deus dá graça. Os irmãos acodem, a família acode, a bênção vem do céu. Daqui a pouco alguém que você nem conhece chega lá com um recurso, está aqui. Seja pronto para sofrer. O sofrimento está conectado com a glória. Se você quer ir para a glória, abraça o sofrimento também. Onde é que está isso, pastor? Veja aí em Romanos, capítulo 8.
Eu vou terminar, mas não vou, né, Natan? Preciso só provar isso. Capítulo 8 de Romanos. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E ele diz o que aí? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação está redimida ao cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos o quê? As primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. O que é que nós estamos aguardando? A redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. A lembrança da dor e sofrimento, irmãos, um dia será apagada. Cristo tem autoridade de falar sobre esse assunto. Ele morreu e ressuscitou. A ressurreição permite ver o sofrimento pela perspectiva da eternidade. Aconteceu com o servo sofredor. Jesus, irmãos, nos espera no final da história. Nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória. Os sofrimentos terrenos são reais. Sim, dói. É desesperador? Muitas vezes. É aterrador? Demais. Chega ao ponto de não suportarmos? Sim. Mas o que Paulo está querendo nos chamar a atenção no texto é: creia também que as promessas são reais. Se o sofrimento é real, a promessa também é real. A glória, viu, irmãos? A glória nos esperando. Podemos sofrer ao longo da jornada, mas para onde vamos? O que nos espera à frente? O que nos espera é glória. Os frutos, irmãos, vão ser colhidos. No reino de Cristo, o sofrimento foi derrotado. No reino de Cristo, a sua presença vai restaurar e aniquilar a presença do pecado de uma vez por todas. Meu irmão, está bem aí. Espera, é só mais um pouco. Aguenta firme. Está bem aí na frente. Nós estamos chegando já. Cristo está dizendo: eu preparei tudo. A festa está pronta. Eu dou garantia para você. Eu dou esperança para você. E baseado nela, você vai ter forças para prosseguir nessa vida de tristeza, cujo final, infelizmente, é a morte. Você vai morrer, mas já está tudo pronto. A glória é real. Eu queria terminar. Se eu estou apontando para o final, eu queria ler com vocês alguns textos de Apocalipse 21, para terminar o nosso tempo. Aqui é a minha aplicação final, minha conclusão.
Tudo pela vitória de Cristo, o servo sofredor. Olha só o que vai te aguardar, meu irmão. Aqui é só para animar você, estimular você. Capítulo 21, verso 21. O que nos aguarda é um novo céu e uma nova terra. Nesse novo céu e nessa nova terra, o mar não existe. Alguns estudiosos dizem que mar aqui está relacionado com um tipo de símbolo do mal, mal caótico, mal que provoca inquietude. O mal não vai existir mais. No verso 4 diz que não haverá morte, pranto, dor, lamento. No verso 7 e 8 diz que não vai ter escuridão, não vai ter noite, não vai ter necessidade de luminares. No verso 8 descreve aí essa realidade de pecado que não vai estar mais também presente lá. No verso 27, diz que não vai haver impureza, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, verso 2, diz que não vai haver mais conflito entre as nações, porque no meio da praça, de uma e de outra margem do rio, vai estar lá a árvore da vida, vai ter frutos, dando o seu fruto mês a mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos, cura dos povos. No verso 3, não vai haver maldição, não mais haverá qualquer maldição. Tudo pela vitória de Cristo, o servo sofredor. Meus irmãos, o sofrimento ainda é real, faz parte da nossa geração caída do pecado. E eu quero enfatizar, se é real o sofrimento, é real também as promessas. Há esperança da vida eterna. Paulo diz lá em Tito que o Deus que não pode mentir prometeu. É nessa esperança que seguimos com fé. Podemos saber exatamente para onde a fé vai nos conduzir. No entanto, sem sombra de dúvida, que para onde vamos, o Deus que tem compaixão de nós segue à nossa frente. O Deus, o Cristo, pelo Espírito Santo está presente para nos consolar. Naqueles momentos quando você olha assim, não dá mais. Como alguém disse essa semana, chegou o meu limite, eu não tenho força, eu não tenho mais sabedoria, eu não tenho como lidar. Pois é aí onde você precisa do Consolador, encorajador, a presença auxiliadora. E aí ele vai chegar e ele vai acompanhar você até o dia em que você vai ver Jesus face a face, e você o conhecerá como ele nos conhece. Amém?